E aí, tudo bem? Estou aqui então para começar o nosso curso chamado Inglês para Iniciantes. Eu resolvi gravar então esse curso para mostrar para vocês o início do aprendizado do inglês, porque eu percebi, conversando com a minha audiência, que muita gente não sabe nem por onde começar e também não sabe que é possível, né? Muita gente assim acha que inglês é coisa de rico ou é coisa de pessoa que tem mais dinheiro, ou é uma coisa de gente jovem, ou é uma coisa de outro país, de outro mundo. E na verdade, falar inglês é algo até relativamente simples, né? O inglês, na minha opinião, se tornou a língua mais importante do mundo. Existe um motivo para isso, é porque ela é fácil, né? A língua inglesa, ela tem uma estrutura muito mais fácil do que as línguas latinas, por exemplo, que tem conjugações, digamos assim. Então, assim, na prática, depois vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas é o seguinte, a língua inglesa ela é muito mais fácil do que alemão, do que português, por exemplo, que tem particularidades muito específicas e muito mais difíceis do que a língua inglesa. Tá? Então, estudando inglês, a gente vai perceber isso. E aí, assim, eu não sei se você já estudou da maneira certa, se você estudou só na escola, se você foi apresentado de uma forma errada para a língua. Eu estou aqui para zerar esse assunto e tentar te apresentar inglês da forma correta, né? Da forma mais fácil, da forma descontraída e te dizer que inglês ele já faz parte da sua vida e você nem sabe, né? Durante um dia comum seu, grande parte do teu vocabulário, grande parte das coisas que você pensa, que você fala, que você lê, que você assiste na televisão, vieram de um país que fala língua inglesa. Né? E é isso que eu quero então passar para você com esse curso, Inglês para Iniciantes. Né? Eu quero mostrar para você então, de forma gratuita, né? Eu quero realmente que você receba isso de coração, que realmente é o que eu tenho a te oferecer gratuitamente para que você aprenda e de repente se decida, né, que inglês é muito mais fácil do que você imagina, ok? Então assim, a primeira parte do nosso curso é o seguinte: existe a necessidade de aprender a aprender, tá? Por que isso que eu falo? Porque quando você está estudando uma língua, você precisa de uma ordem, precisa de um guia, né? Como se fosse um GPS de carro. Você precisa então de uma ordem para chegar ao seu destino. Não adianta então você, por exemplo, ok, é possível aprender sozinho, tá? Eu conheço algumas pessoas que aprenderam inglês sozinho. Entretanto, elas precisam ter uma disciplina muito grande e precisam ser guiadas, né? Quer dizer, em algum momento ela precisa ter um guia para que ela vá seguir então aos próximos passos dela. O que eu quero dizer com isso? Você não vai adiantar absolutamente nada se você está iniciando nos estudos e você assiste hoje uma aula de phrasal verbs, né, que é aqueles verbos com duas palavras ou mais. Aí amanhã você assiste uma aula de present perfect, completamente solta e aleatória. E aí depois, no outro dia, você assiste uma aula de verb to be, que é mais de iniciante. Isso tudo ele tem que fazer uma conexão na sua cabeça. Né? Você não tem condição de você assistir um monte de aula solta e achar que vai aprender a falar inglês fluentemente e num tempo razoável. Né? Uma outra situação é o seguinte: esse tempo razoável ele não tem a necessidade de ser 4 anos, como por exemplo nos anos 90 era, né? Nos anos 90 existiam muitos cursinhos somente presenciais, a internet praticamente não existia. E aí muita gente passava então 4, 5 anos num curso de inglês. E aí ficava lá estudando, estudando, estudando e aprendia. Né? E às vezes não aprendia nem tão bem assim. Então assim, essa parte é importante também. Você precisa ter um guia, uma forma de aprender a aprender. E além disso, precisa então ter o tempo certo. Como eu disse, não adianta você assistir uma aula solta de present perfect, né, que é uma coisa mais avançada, e aí depois voltar para uma aula aí de verb to be, né? Então assim, vários dias seguidos você estudando coisas aleatórias, e aí você precisa juntar isso tudo, né? Tem uma outra situação também, é o seguinte, que algumas pessoas aprendem com professores famosos,
que é você estudar vocabulário todo dia. Né? Tem até o aplicativo Anki. Pois é, ele é muito bom, né? Em algumas situações ele é interessante, mas eu defendo o seguinte, que você não tem necessidade de aprender 10.000 palavras soltas e não saber juntar essas 10.000 palavras. Então é muito importante que você, além de estudar vocabulário e aprender de forma um pouco mais natural, eu imagino, eu não defendo muito a questão do Anki, né? Eu acho que pode se aprender de forma um pouco mais natural, assistindo filmes, por exemplo. E aí eu vou dizer isso nas próximas aulas. Mas assim, a ideia é que você aprenda na ordem e que consiga juntar essas coisas, né? Por exemplo, sobre essa questão de ordem, eu tenho uma história que assim, um amigo meu, né, na época de adolescente, ele estava estudando para pré-militar, né? Não sei se ainda é assim, mas o IME, que é uma prova militar, tem necessidade de você traduzir um texto grande em inglês. E aí ele tinha um vocabulário muito extenso, né, esse meu amigo, ele tinha um vocabulário muito bom, ele conseguia traduzir, ele tirava boas notas para chegar onde ele queria, que é passar nessa prova do IME. Entretanto, ele não falava inglês fluentemente, ele não conseguia juntar tudo que ele sabia, de forma que ele falasse inglês, então, e conseguisse se comunicar na língua inglesa. Né? E aí, depois que eu conheci, não que eu tenha ensinado, ao contrário, ele estudou lá os cursos, né, e tal, mas assim, eu dei a entender, eu meio que dei um estalo na mente dele, que tudo que ele sabia era muito mais do que suficiente para que ele falasse inglês fluentemente. Ele não precisava nada além do que ele já sabia de vocabulário. Ele precisava, sim, aprender a juntar aquilo que ele já sabia. Então é isso que eu quero propor a vocês. Ó. Aprender a aprender, ter o guia, né, a ordem do que como se estuda inglês, como se fala inglês. Eu quero alertar vocês que não é necessário ter nada especial para falar inglês. Você pode, tanto qualquer idade que você tiver, né? Você pode ser jovem ou mais idoso, você pode ter qualquer classe social, é possível falar inglês para você. Além disso, quando você pensar, não tenho tempo, você tem tempo. Olha só, o que acontece? Eu defendo o seguinte, que você vai usar o teu tempo livre, o pequeno tempo livre que você tiver, para você assistir filmes, ouvir músicas, tentar traduzir e aprender inglês, principalmente da forma mais prazerosa possível. Né? Então, assim, se você gosta de ler, você vai ler livros em inglês. Se você gosta de ver filmes, você vai assistir filmes em inglês e tentar entender aquilo ali. Assim como música. Se você gosta de música, parou então de ouvir música sertaneja, pagode e tal, e vai começar a ouvir mais música em inglês para que isso seja proveitoso e que sua hora realmente seja produtiva, né? O seu tempo seja para aprender inglês. É uma forma bem leve, né? E eu acho que isso é bem efetivo. Eu tenho resultados com centenas de alunos meus, né, que realmente seguiram esse método de aprender com filmes e com músicas e também com a gramática leve, né, sem ficar muito preso à gramática e a vocabulário, né? E aí realmente eles conseguiram chegar a resultados muito interessantes em poucos meses, tá? E aí uma outra coisa que eu falo com vocês é o seguinte: tentem falar mesmo sem saber. É muito, muito importante que vocês não se acanhem, que vocês realmente falem inglês mesmo durante o aprendizado. Você não precisa estudar tudo, estudar vários meses para depois começar a falar. Na verdade, é o contrário. No primeiro dia de inglês, no primeiro dia de aula de inglês, eu já quero que você comece a se comunicar em inglês. Essa é a minha proposta, ok? Então, assim, como que é isso? Né? Na prática é o seguinte: na primeira aula, eu vou ensinar alguns comandos, algumas frases, né, de se cumprimentar, por exemplo, de falar oi, tudo bem, né? E aí sim você já vai se comunicar em inglês e tentar praticar isso, tanto com colegas que já estejam aprendendo, né, em outros lugares, ou que estejam aprendendo conosco mesmo. Também vou dar a possibilidade de você compartilhar o seu link de estudos, né, desse curso básico com outros colegas seus, até para eles praticarem com você também, né? E para que você tenha certeza de que é possível aprender inglês desde o início, né? E não precisa realmente ter nada especial além de ter vontade de aprender inglês, ok? E aí, uma outra coisa que eu falo no início também é o seguinte: não pensem na fluência agora. Quando você pensar, eu vou falar quando eu ficar fluente, né? Eu vou falar inglês, eu vou ser muito feliz quando eu ficar fluente em inglês. Na verdade, a fluência hoje, né? Você precisa começar a falar inglês a partir de agora, começar a praticar desde o início, né? Desde os primeiros dias já praticando, então,
o que foi aprendido, e isso já é a comunicação em inglês. Na verdade, você vai se comunicar em inglês desde os primeiros dias de estudos, tá? E aí, na verdade, então, a fluência ela é uma coisa natural, né? De repente, daqui a alguns meses, você já está fluente. Não precisa pensar assim, eu vou estudar, e aí num belo dia eu vou acordar fluente. Não é bem assim, né? Na verdade, você vai estudando, e essa fluência, amanhã você vai estar mais fluente do que hoje. Essa é a proposta que eu tenho. Que no dia seguinte você saiba muito mais do que no dia anterior. E aí um dia de cada vez, até que você realmente atinja esse seu objetivo de estar fluente em inglês. Então, se ficar pensando muito em fluência agora, realmente não chega, né? Acaba desistindo no caminho, acha que é muito difícil, muito longo, demora muito, né? Mas na prática, em poucos meses você consegue falar inglês fluentemente. Essa é a verdade, ok? E aí, eu também falo o seguinte, tudo em inglês a partir de hoje, então, eu quero que você faça um exercício comigo, olha. Tudo a partir de hoje vai ter 2 nomes, tá? Vai ter o nome em português e o nome em inglês. Por exemplo, você vê um carro passando na rua, ele não vai significar car, ele vai ser um car. Significa o seguinte, você vai ver um carro e aí ele vai ter 2 nomes, tá? Aquilo para você vai ser um car, tá? Ele não vai significar carro é car, né? Carro é car. Não, então eu vou traduzir na mente. Não, ele acabou traduzindo na mente. Agora é o seguinte, você vai pensar em inglês. Aquilo é um car, ok? Assim como você vira uma casa, você vai ver a casa e vai pensar, aquilo é uma house, ok? Então, casa, house, né? Você então vai pensar que aquilo é uma house, sempre vai ser house. E aí, vamos ver mais o que? Por exemplo, um computador. Computador vai ser um computer. Um celular vai ser um cell phone. Então, you take your cell phone. Né? E aí, isso já puxa uma outra técnica que eu penso também, que eu passo para os meus alunos. Além de você pensar que tudo tem 2 nomes, você vai também formar frases com essas coisas. Então, assim como você, por exemplo, pensou que o cell phone o celular é um cell phone, você vai pegar o celular e vai falar I took my cell phone. Eu peguei o meu celular. E aí você vai, conforme as ações que você for praticando durante o dia, você vai formando frases. Olha que legal. Então, no primeiro dia de estudo, você vai começar a formar frases, né, com as informações que você já sabe. Então, além do cell phone, além do celular virar um cell phone desde o primeiro dia, você vai então, I took my cell phone. Eu peguei o meu celular, né? I picked up my cell phone, né? Eu peguei o meu celular. Então, a ideia é essa, você formar frases durante o dia. Por exemplo, I just woke up. Eu acabei de acordar. I just brushed my teeth. Eu acabei de escovar meus dentes. E aí você vai formando frases toda hora em inglês até que isso se torne comum, né? Você vai fazendo discursos também iniciantes, por exemplo, você vai de repente treinar como se fala o seu nome, como soletra o seu nome, como fala o teu telefone, como fala o teu endereço, e aí você vai juntando essas informações e isso já se torna um pequeno discurso de apresentação sua, né? Então isso aí é tudo que um estudante iniciante já pode fazer, é bastante coisa, você já vai se sentir motivado, você vai se sentir feliz, porque está atingindo esses objetivos, né, de forma rápida, ok? Não é difícil, tá? Se você colocar isso na cabeça que é fácil, que você consegue, você vai acostumando o seu cérebro e a sua boca para falar essas frases, né? E aí isso vai se tornar muito fácil, muito tranquilo de fazer. Então essa é a minha proposta, que você então comece desde o início formando esse tipo de frase. Tanto fazendo com que as coisas tenham 2 nomes e também formando frases que pegou uma coisa, fez outra, praticou uma ação, praticou outra, entendeu? Então é assim que a gente pensa que é o início dos estudos da língua inglesa. Além disso, eu vou combinar com vocês o seguinte: todos os dias ter contato com a língua inglesa. Todos os dias se expor à língua inglesa de alguma forma. Seja com músicas, que é muitíssimo fácil, tá? Se você ligar aí eu não sei as rádios que tem na sua cidade, mas aqui tem Transamérica, Jovem Pan, Mix, né? Enfim, tem umas rádios aí que tocam músicas assim. Mas às vezes a Transamérica de outros estados eu já vi, que toca sertanejo e tal. Mas enfim, a ideia é que você vá no Spotify, por exemplo,
e ouça lá os famosos, né? O Bruno Mars, o Justin Bieber, a Rihanna, enfim, todo mundo lá que está lá tocando, que fala em inglês, logicamente, e tentem até entender a letra, ver a letra lá no Google, que é muito simples, né? Para que você então vá praticando aquilo e pegando vocabulário novo. Essa é uma ótima forma de você ganhar vocabulário novo. Pegar músicas, né, que você gosta de ouvir e ir lá no Google, então procurar e ver a letra daquela música. Isso é a melhor forma que eu sei, é mais prática, né, mais rápida de pegar vocabulário novo. Além disso, né, se você assiste séries, né, imagino que muita gente assiste a Netflix, né, as séries, e aí o que eu proponho para você? Não assiste mais dublado. Assim que você começa a estudar inglês, é importante que você comece a estudar somente, ver os filmes somente em inglês, né? Então, assim, a ideia é que você comece aí com legendas, logicamente, senão você não vai entender nada, e depois até vai parar de ler legenda, ou então vou botar legenda em inglês. Em algumas situações você pode, né? Você tem condição de colocar e de trocar essas legendas para inglês. Então, essa daí também é uma dica nesse início de estudos. Você trocar as legendas para inglês assim que você puder já começar a entender. E nos filmes, é importante que você entenda o contexto inteiro, tá? Por exemplo, um jeito mais fácil de você entender tudo que está sendo falado no filme é você olhar o entorno dele. Você vê então o ambiente que aquela pessoa está, se ela está falando com raiva, se ela está falando tranquila. Então, se ela está falando com raiva, ela está brigando, certamente. Ela tá, né? Você tem que deduzir coisas. Então, a ideia é que você vá deduzindo, entenda uma palavrinha ou duas de cada frase e vai aumentando isso aos poucos. Ninguém começa a aprender inglês entendendo tudo, tá? Isso aí não existe. Então, assim, você vai começar entendendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, entendendo uma palavrinha a cada frase, e aí vai aumentando isso, né, aos poucos, até que você realmente esteja entendendo aí quase tudo, ou 90% das coisas, e aí já fica, já é um nível fluente, né, quando você está entendendo bastante. Apesar que tem gente, eu também tenho isso, ó, tem gente que tem facilidade com uma parte da língua, tá? Por exemplo, algumas pessoas vão falar mais rápido, mais fácil, né? Outras vão ouvir melhor, outras vão escrever melhor, outras vão ler melhor. Então, assim, fica tranquilo que cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. É possível que você leia melhor, é possível que você fale melhor, mas aí você tem que treinar todas essas funções, né, para que você fale inglês fluentemente em todos os sentidos, né? Isso que é importante. E aí, uma coisa também que eu falo é o seguinte, nós não vamos aprender a gramática, principalmente nesse início, a gramática muito pesada, tá? Eu vou pegar bem leve com vocês no início com a gramática, para que vocês então aprendam na prática, né, como falar inglês de verdade, como se comunicar no início, e depois, de repente, numa outra possibilidade, numa outra oportunidade, vocês vão se aprofundar na gramática, no questão dos verbos, questão dos phrasal verbs, do present perfect, que é muito comum e às vezes as pessoas acham difícil, né? E aí, pronomes, enfim, isso aí com muita calma. Então, em princípio, nós vamos estudar gramática bem leve e que vocês vão aplicar na prática, então, o aprendizado, né, já falando frases, enfim, se sentindo realmente falando inglês, tá? Isso que é importante. Esse início aí, eu quero que seja dessa forma e depois, sim, vocês vão ter contato mais pesado, mais profundo com a gramática. Além disso, por último, então, nós vamos o que eu costumo dizer também? Tudo que nós vamos aprender, por exemplo, nós vamos aprender números, nós vamos aprender alfabeto, nós vamos aprender algumas frases com verbos, e aí a gente vai aplicar de forma prática tudo. Então é muito importante que você não estude aquilo só por estudar. Você vai aplicar aquilo então de forma prática, né, para que você realmente fixe e também que aquilo faça sentido, né? Não adianta você estudar números se você não vai usar aquilo para alguma coisa, para falar telefone, para falar, né, enfim, coisas com números, né? Assim como o alfabeto. O alfabeto parece bobeirinha de criança, mas em inglês é muito, muito comum a pessoa precisar soletrar o próprio nome, porque a pronúncia é muito diferente, né? Por exemplo, se eu falo, por exemplo, Rihanna, né? Como é que soletra isso, né? R-I-H-A-N-N-A. Né? Então, como é que soletra Rihanna, né? É muito difícil, então, a pessoa
saber de primeira, né? De repente, um nome desconhecido, é muito difícil a pessoa saber de primeira como se fala aquilo, né? Como, aliás, como se escreve aquilo. Então, quando você está se apresentando, por exemplo, numa mesa de hotel para fazer a entrada, né? Para fazer o check-in, você fala o teu nome e aí você soletra o seu nome para que a pessoa anote corretamente o seu nome. Então parece bobinho, mas isso é importante então na língua inglesa, tá? Por isso que a gente usa muito então falar o alfabeto. E aí tem uma pergunta então, how do you spell it? Né? Como é que você soletra isso? É uma pergunta muito comum então para os estudantes de língua inglesa. Então é isso, né? Eu já falei bastante, eu já introduzi, então disse como vai ser isso aqui e a próximo vídeo, né, a aula 2 então, vai ser de verdade e prática, tá? A gente vai aprender a se cumprimentar em inglês, cumprimentar exatamente, para que vocês então já utilizem isso, né, com os seus amigos e colegas, enfim, já consiga praticar aquilo e se sentir já falante dessa parte de inglês, tá bom? Eu vejo vocês então na aula 2.